revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isto foi escrito há 2000 anos nesse lugar onde eu estou, na ilha de Patmos. E é um privilégio poder falar do Apocalipse para você no lugar onde João esteve, no lugar onde o livro foi escrito. Para mim é muito prazeroso estar trazendo a palavra de Deus até o seu coração. E no programa de hoje, a nossa equipe vai mostrar para você a ilha de Patmos com detalhes históricos que vão fazer você entender de uma vez por todas o contexto social do mais famoso livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. E você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre em busca de evidências que comprovem a historicidade da Bíblia Sagrada, o conhecimento da história do cristianismo e o entendimento da palavra de Deus. Então não sai daí porque o nosso programa está só começando. Hoje eu quero contar uma história bem interessante para vocês, que é sobre esses moinhos que estão aqui atrás de mim. A começar porque eles são bem antigos. Pelo menos 2 deles foram construídos há quase 4 séculos atrás. É muito tempo, né? E eles foram construídos no topo aqui de uma montanha da ilha que venta muito, dá para perceber, e eu tô bem feliz, porque a gente tá aqui tem um tempinho e agora um deles tá ali rodando bastante. E eles aproveitaram essa força do vento justamente para moer o trigo lá dentro do moinho para formar a farinha em benefício da população. Só que com a chegada da energia elétrica, eles acabaram perdendo a sua utilidade, ficando meio de lado. Mas em 2010, teve um empresário que decidiu revitalizá-los. E aí eles acabaram se tornando atração turística da cidade. Então, quando você vier a Patmos, não deixe de visitar aqui essa atração turística e você pode também admirar uma vista maravilhosa de toda a ilha com o Mar Egeu, que é a vista que a Andressa vai te mostrar aí agora, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa curiosidade e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau! E aí? Pois é, minha filha, estamos indo aqui no mesmo carro que o apóstolo João usou aqui em Patmos. Certamente. É a primeira vez que eu ando num carro conversível. Ó, gente, é conversível. Vou até botar um óculos aqui para ficar mais charmoso. Que isso, vambora. Para entender o contexto social e político da prisão do apóstolo João aqui na ilha de Patmos, nós viemos até o museu desse monastério da Igreja Ortodoxa. Há muitos elementos icônicos aqui, cristãos, mas o que me interessa são esses fragmentos de mármore que estão aqui, que datam desde o 1º século a.C. até o 2º século depois de Cristo, porque esses pedaços de pedra contam uma história interessante que faz parte do contexto da produção do livro do Apocalipse. Você vai entender que a ilha de Patmos não era uma prisão no sentido convencional da palavra. João não estava preso numa ilha de Alcatraz, não era nada parecido com isso. Patmos era um lugar prestigiado no tempo romano. E você vai entender melhor a razão desse prestígio daqui a pouco.
Mas deixe-me mostrar para vocês o que esses pedaços de pedra podem me contar da história de Pátmos. Aqui havia um grande templo à deusa Ártemis, também chamada de Diana dos Efésios. Nós já gravamos um programa sobre isso em Éfeso e você aprendeu muito sobre o culto a Ártemis e a importância da cidade de Éfeso para toda a região para proclamar o culto ao imperador Domiciano e também à deusa Ártemis. Aqui em Pátmos tinha um grande santuário a essa divindade. Tanto é que nós temos aqui, por exemplo, esta pedra que está no chão, e ela é importante porque ela traz uma inscrição grega acerca dos lampadistas. O que seriam lampadistas? Na época das Olimpíadas, havia um tipo especial de atleta, um corredor, que ele iria correndo com uma tocha na mão, entregava para o que estava à frente, esse então corria com a tocha, entregava para o outro, como se fosse uma corrida de revezamento. E aqui em Pátmos ocorriam muitos desses campeonatos. Então você vê que só o fato da ilha sediar Jogos Olímpicos já mostra a importância dela. Mas além dos Jogos Olímpicos, nós temos várias estelas votivas. O que seriam isso? Pessoas que tinham uma graça alcançada, de acordo com a crença da época, porque uma divindade acabou, na compreensão delas, realizando um milagre. Então elas vinham aqui e colocavam uma estela comemorativa em homenagem àquela divindade, contando o seu nome, de sua família e o benefício que elas receberam daquele deus ou daquela deusa. Alguns deixavam o seu próprio retrato, como você pode ver aqui, olha, colocado como se fosse um emblema. Ele mandava, geralmente quem era rico podia fazer isso, esculpir o seu próprio rosto em mármore e o rosto da sua esposa, como esse casal aqui fez, e deixar reservado no lugar. Aliás, nesse canto aqui, eu tenho inclusive uma peça, o pedaço da cabeça do deus Dioniso, o deus do vinho, que os romanos chamavam de Baco. O curioso é que o culto a Baco, embora ainda seja um mistério para nós como funcionava a sua liturgia, tinha naquela época uma certa predominância, inclusive aqui na ilha, o que mostra que eles eram tremendamente sincretistas na sua forma de liturgia, de religião, de culto. Mas a principal deusa adorada aqui era a deusa Ártemis, não esqueça disso. Então nós temos justamente nessa ilha uma simbiose política do culto a Ártemis e o culto ao imperador Domiciano. Por fim, eu quero mostrar uma última pedra que está aqui. Esta inscrição, ela é importante porque ela traz justamente o testemunho da filha de Glaucus, que era sacerdotisa da deusa Ártemis. Ainda não pudemos encontrar vestígios assim significativos do grande templo de Ártemis que houve aqui nessa ilha. Mas o fato de encontrarmos pedras comemorativas como esta, falando da sacerdotisa de Ártemis, os vários bustos e colunas votivas que estão aqui, nós entendemos que esse lugar era um centro de adoração, um centro político e, ao mesmo tempo, uma prisão política. Esses detalhes que eu dei já ajudam, pelo menos de início, a desenhar o porquê do apóstolo João ter sido banido para esta ilha. Muitos, ao estudarem a história do cristianismo, conhecem a ruptura que houve em 1517, quando o protestantismo se iniciou, rompendo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas poucos conhecem uma outra ruptura anterior, ocorrida no ano 1054, quando a Igreja Oriental se separou da Igreja Latina Ocidental. Eu não vou contar essa história aqui para não fugir muito do propósito desse programa, que é mostrar para você o contexto histórico do Apocalipse aqui na ilha de Pátmos. Mas eu fiz referência a isso porque o monastério que nós acabamos de visitar é da Igreja Grega Oriental, que faz parte dessa ruptura que eu acabei de mencionar. Eles têm uma liturgia diferente, uma teologia bem distinta da Igreja Ocidental. O seu chefe é o Patriarca de Constantinopla e não o Papa em Roma. Mas, continuando a minha explanação, por que eu estou fazendo referência a esse monastério? Primeiro, por causa do museu que nós acabamos de ver. E, em segundo lugar, porque há alguns indícios arqueológicos de que embaixo de onde está atualmente esse mosteiro, ficava o templo da deusa Ártemis, aqui em Pátmos.
E eu quero deixar bem claro que o culto a Ártemis, associado ao culto ao imperador Domiciano, que queria ser reverenciado como um deus ainda em vida, foram os responsáveis pelo banimento de João, desde a cidade de Éfeso até aqui para a ilha de Patmos. Mas para você entender isso, deixe-me explicar melhor de onde vem essa história, essa origem, essa unificação de Ártemis com esse lugar. O nome Patmos, na verdade, deriva do nome Latmos. Latmos, de Cária, seria um lugar na Ásia Menor, onde, de acordo com a mitologia grega, a deusa Ártemis estava aprisionada. Então ela conseguiu fugir de lá, veio para esse lugar, e essa ilha que estava submersa deveria ser o lugar, o centro de sua adoração. Então, ainda de acordo com esse mito, a deusa Ártemis, juntamente com Apolo, o seu irmão, solicitaram a Zeus que trouxesse a ilha para a superfície. Então a ilha de Latmos subiu e depois Latmos acabou virando Patmos. E como você tinha essa origem mitológica, nada mais justo, de acordo com a crença da época, do que ter aqui um santuário para demarcar esta parte da crença popular relacionada ao culto à deusa Ártemis. Então, o que eles fizeram com o apóstolo João, trazendo-o como prisioneiro para esse lugar, não foi bani-lo para uma ilha deserta, como muitas pessoas pensam. Há leitores da Bíblia que equivocadamente pensam que João foi enviado para uma masmorra, para uma mina, para ficar quebrando pedras, acorrentado. Não. João estava num lugar povoado, que, como eu mostrei lá no museu, tinha competição olímpica, tinha peregrinação religiosa, tinha uma vida civil muito estável. João, na verdade, estava preso numa cadeia de circunstâncias. Ele era um prisioneiro político, você compreendeu? E o fato de trazê-lo justamente para cá faz todo sentido, porque em Éfeso, João estava se levantando contra dois tipos de culto que estavam sendo oficializados. O culto a Ártemis, que estava sendo propagado entre muitas pessoas, inclusive entre membros da igreja, e o culto ao imperador. Então é como se dissessem, tá bom, já que você está pregando contra Ártemis, agora você vai ter que morar de frente do santuário de Ártemis. Então João pode ter vivido em qualquer lugar nas cercanias deste monastério, que, como eu falei na época, não era um monastério, mas um templo da deusa Ártemis. E tudo isso faz sentido para dar um quadro contextual maior à passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que começa assim: Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu e ouviu. E no verso 9, ele diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Uma das provas que João estava aqui numa prisão política é que ele podia, sim, enviar cartas e documentos para fora da ilha. Aliás, alguns até acreditam, de acordo com uma tradição patrística, que João tinha um secretário que o ajudava a escrever essas cartas e essas porções do Apocalipse. Esse secretário chamava-se Próhoros. E eu vou voltar a mencioná-lo quando formos conhecer agora a famosa Caverna do Apocalipse. Um lugar que, de acordo com a tradição local, seria onde João teve as suas visões. Vamos agora visitar esse lugar. Na reconstrução da história do cristianismo, da história bíblica, como estamos trabalhando com fragmentos de história, alguns elementos podem ser colocados de maneira taxativa. Ou seja, nós temos evidências arqueológicas, historiográficas, fontes primárias que acentuam a possibilidade daquilo ter sido exatamente daquele jeito naquele lugar. Há outras partes, outros capítulos da história que já são mais hipotéticos. Aí nós já acentuamos como uma possibilidade. É como se eu dissesse, João esteve na ilha de Patmos, mas pode ter sido lá em cima, lá embaixo.
E é uma terceira categoria de elementos que já são mais parte da tradição. Nós não podemos necessariamente validá-los do ponto de vista da arqueologia ou da história, mas como fazem parte da tradição cristã, é interessante conhecê-los. E um deles está justamente aqui. É chamado de a Caverna de João Evangelista, o local onde João teria tido as visões, as revelações que produziram o livro do Apocalipse. Como eu falei, isso é uma tradição cristã, nós não temos como mensurar arqueologicamente isto, nem assinar embaixo, nem mesmo confirmar. Mas como é um lugar muito visitado aqui na Ilha de Patmos, eu resolvi trazer você também até esse local para que você possa ver, de acordo com a tradição da Igreja Ortodoxa, onde eles dizem que João teria tido as suas visões apocalípticas. Vem comigo. É esse local aqui. Por se tratar de um lugar religioso, eu vou falar com um tom de voz mais baixo para respeitar a reverência daqueles que vêm aqui para fazer suas orações, fazer os seus pedidos, ou seja, devemos ter ética com a religião de todos. Esse lugar aqui, como você vê, tem vários símbolos da Igreja Ortodoxa. Os ícones, onde você vê Jesus crucificado, há muitas imagens de Maria, porque Maria fez parte de toda a discussão quando houve essa cisão no ano 1054 de nossa era. E logo aqui você tem um grupo de pessoas fazendo as suas preces e a gruta. Eu vou passar por esse lado aqui para não atrapalhá-los. Vem aqui comigo, Vaciano. Esse lugar aqui, essa gruta, é onde a tradição vai dizer que João teve a sua visão. Eles até chegam a ser mais detalhistas, que é um lugar ali, um sobressalto, onde João teria usado uma pedra aqui como travesseiro e colocado a sua cabeça enquanto fazia sua prece a Deus. Então Deus envia o seu anjo e aquele anjo começa a mostrar a João as imagens apocalípticas do futuro da igreja, do futuro do mundo, do juízo final. Como eu disse, é uma tradição religiosa. Eu não posso consubstanciar isso do ponto de vista arqueológico, mas é um lugar muito visitado e reverenciado por pessoas do mundo inteiro. Ao sair aqui da gruta, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eles colocam aqui na parede o texto do livro do Apocalipse em grego. E eu quero citar algumas palavras que estão aqui para você ver como que o texto é mais rico na forma como ele foi escrito. Aqui você tem Ro, Apo, que é a simplificação ou abreviação de Apocalipse, Ro, Apocalipsis, Ioannis, Ro, Teólogos, Apocalipse de João, o teólogo. Essa palavra Apocalipse em grego, ela já tem um significado muito interessante, porque Apo significa para longe de. Calipto significa sombra. Então, apocalipto, algo que está longe da sombra, está revelado. Quer um método mais fácil de você memorizar isso? Eu vou ensinar duas palavrinhas para você em grego. A palavra calipto, que você já aprendeu que é sombra, e a palavra eu, que significa bom. Por exemplo, Eulália, boa fala, Eugênia, bom nascimento, Eunice, boa vitória. Eucalipto, boa sombra, percebeu? Eucalipto, boa sombra. Apocalipto, para longe da sombra. Então está o Apocalipse do teólogo João. E aqui tem uma parte do capítulo 1. Ego Ioannis, eu sou João. E lá no outro verso diz, Egenomen, ente, neso, re, kalimene, patimo, diatulogo, logon tuteon. Eu, João, permaneci e estive na ilha chamada Patmos, diaton logon tuteu, através da palavra de Deus, ou por causa da palavra de Deus, kai dia ten martirian Jesu Cristo, e por causa do testemunho de Jesus. Aqui eu quero frisar, a palavra para testemunho em grego é martirian. Aquele termo que conhecemos em português, mártir, significa literalmente em grego testemunha. Aliás, isso é muito significativo, porque para o povo judeu, aqueles que falavam hebraico, que era a língua materna de João, no hebraico,
Santificar o nome de Deus é a expressão para martírio. E em grego, o testemunho também tem o mesmo significado. E João fala quanto a tudo que ele viu e ouviu. Aqui diz que ele deveria ler, que ele deveria escrever tudo que ele blepsei, grapson, eiston biblion. Deveria escrever tudo num livro pequeno. O Apocalipse é chamado um biblion, um livrinho. Um livrinho talvez pequeno de tamanho e conteúdo, mas grandioso de significado e inspiração. É muito significativo estar aqui. Como eu afirmei anteriormente, eu não posso, do ponto de vista arqueológico, afirmar para longe de qualquer questionamento que a gruta a qual nós tivemos agora seria o lugar onde João teve as suas visões. Mas eu posso sim dizer que em algum canto dessa ilha, quem sabe aqui onde eu estou, João recebeu a visão do paraíso. Mas vamos imaginar um pouco o lado psicológico do profeta. Ele estava angustiado, preocupado, porque ele havia vindo de Éfeso, deixando lá uma comunidade cristã que estava à mercê de lobos, tanto que ensinavam heresias, como aqueles que ameaçavam a liberdade cristã. Quantas orações o apóstolo não deve ter feito aqui, quantos requisitos ao céu, implorando força, implorando o Espírito Santo, ainda se apegando àquela promessa de Cristo. Muitos membros da igreja, no seu tempo, não estavam mais acreditando na segunda vinda de Jesus, porque João era o último dos 12 apóstolos que ainda estava vivo. E parece que Jesus nunca voltava. Onde estava a promessa da sua vinda? Pedro já havia morrido, Paulo já havia morrido, Barnabé, Tiago, vários discípulos da primeira leva de cristãos, Maria Madalena, nenhum deles estava mais vivo. Nenhum deles havia permanecido até o final do primeiro século. Apenas João, a última testemunha ocular dos eventos descritos no Evangelho. A tradição diz, como eu já mencionei, que havia um secretário de João chamado Prócoros, ou Prócoros, como alguns aportuguesam a palavra, que estava com ele e o ajudou a redigir o Apocalipse aqui na ilha de Patmos. De fato, quando você pega o texto grego do Apocalipse, parece que ele foi uma coxa de retalhos que alguém escreveu às pressas, em condição não tão apropriada, e depois editou numa forma final, quem sabe, quando ele retornou para a cidade de Éfeso. Porque a história diz que João não morreu aqui. Depois que Domiciano saiu do poder, Nerva assumiu o controle de Roma, se tornando o novo imperador, e deu uma anistia a todos aqueles que haviam sido presos por questões políticas a mando de Domiciano. E nessa anistia expedida por Nerva, João também foi libertado, voltou para a cidade de Éfeso e lá ele escreveu o Evangelho de João e as epístolas que levam o seu nome. Mas vamos voltar para o período em que ele estava aqui na ilha, angustiado, preocupado com o futuro da igreja. E Jesus, então, em pessoa, aparece para ele aqui. E fala: João, o que você vai ver agora, você tem que comunicar às igrejas. Isso me chama bastante atenção. Eu vou ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Esta palavra próximo, em grego, é o advérbio tarrei, significa que as coisas estão acontecendo de maneira acelerada, caminhando para o cumprimento do fim. Jesus vai voltar. Por isso, João, com essa confiança, começa a escrever às igrejas que estavam na província da Ásia, verso 4, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. João escreveu confortando as igrejas a partir de um conforto que ele mesmo recebeu. É lógico que ele escreveu tudo de maneira codificada, como era parte da literatura apocalíptica dos judeus. A literatura apocalíptica é um tipo de profecia diferente da profecia clássica. Enquanto a profecia clássica era marcada pelo assim diz o Senhor, a profecia apocalíptica é marcada pelo vi e ouvi.
Enquanto a profecia clássica era uma mensagem direta a um monarca, a um rei, a uma situação apenas local e presente, a profecia apocalíptica tinha uma ênfase maior no futuro. Ela sim valia de situações presentes, mas para apontar para aquilo que haveria de vir. E é assim que João, intermediado pelo anjo que Cristo envia, começa a ver e ouvir coisas inefáveis, maravilhosas, que descortinam perante os seus olhos o futuro do mundo, o futuro da igreja. Se eu puder resumir para você, numa parábola, o que significa o Apocalipse que João viu, eu contaria a história de um menininho que gostava de ler gibis. Sabe aquelas historinhas em quadrinho, aquelas revistinhas com histórias de super-heróis? O menininho estava lendo aquela revistinha e cada vez que ele passava uma página, ele ficava preocupado porque o herói apanhava do vilão. E ele virava outra página e o vilão prendia o herói, dava um murro na cara do herói, tirava sangue do herói. Parecia que o herói estava perdido. Aquele menininho ansioso colocou o dedinho onde ele estava lendo e foi para a última página da história em quadrinho. E você sabe que sempre nas histórias em quadrinhos, quando você chega à última parte, o herói vence. Agora que ele leu na última página a vitória do herói, ele voltou a leitura para onde ele estava e sempre que o bandido tinha uma aparente vitória, ele virava e falava, se você soubesse o que eu sei. O bandido dava uma gargalhada porque prendeu o herói. E o menininho repetia, prendeu não, se você soubesse o que eu sei. O Apocalipse, de certa forma, é uma oportunidade que Deus nos dá de ler a última página da história desse mundo. E lá está escrito que aqueles que estiverem com o Cordeiro vencerão, eles triunfarão. Portanto, nós podemos, pelo Apocalipse, ler o fim da história, voltar para o presente e falar com o inimigo, se você soubesse o que eu sei. O Apocalipse garante a vitória do povo de Deus. Portanto, ele termina o livro dizendo, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Eu li Apocalipse 22, versos 20 e 21. E é com essas palavras que nós terminamos esse programa de hoje, mas na semana que vem eu quero continuar aqui em Patmos, porque eu ainda tenho outras coisas do Apocalipse de João para contar para você. Então não perca o nosso encontro no próximo programa, direto da Ilha de Patmos até o seu coração.